são 305 povos, falantes de 274 línguas. Gente, literalmente a gente vive uma pluralidade, Grande. né, gigante. E linda. E as pessoas não sabem nem falar o nome dos povos, né? Não sabem nem, às vezes, como se direcionar para os indígenas, como se a gente fosse pessoas que estão lá no passado, que, de repente, assim, se eu estou com celular, ou se eu estou com roupa, se eu estou com livro, eu deixei de ser indígena. É só seguir a gente lá no canal do Polo Cultural, ativar o sininho e seguir a gente nas redes sociais. O que te levou, o que te inspirou a escrever histórias, literatura? O que te move, assim, o que te moveu quando você começou a... Você tem 30 anos, né? Você é super jovem, maravilhosa. Obrigada. Você começou a escrever desde quanto tempo, assim? Eu escrevo desde pequena. Eu sempre fui uma leitora, lia muito, comecei a minha vida lendo quadrinhos, Turma da Mônica e outros quadrinhos. E sendo aluna de escola pública, eu li o que as professoras de português passavam como leitura obrigatória para mim. Então li muitos os cânones e eu sempre gostei muito de ler. E sempre escrevia versos, sempre escrevi então. Sempre contei muitas histórias para mim mesma e só que essas histórias eram histórias desconexas, porque nesse período eu não entendia a minha identidade. Eu cresci longe do meu povo, falei que meu povo se localiza no estado de Roraima, mas eu cresci no estado de Rondônia. Então eu cresci como uma pessoa ribeirinha, cresci nesse outro lugar, um pouco distante da identidade indígena, né? Então para a sociedade brasileira eu tinha cara de índia, mas não tinha o pertencimento, ou seja, não tinha valor, não tinha história, não tinha memória, não tinha língua. Então cresci nesse lugar desse vazio. E a leitura, a literatura, eles iam me preenchendo. Então eu sempre escrevi versos, só que eram versos como eu, que não sabiam seu lugar no mundo. E quando eu tinha mais ou menos 27 anos, eu tive contato com escritores indígenas, com livros indígenas. E eu pensei, nossa, isso sou eu quero... Era isso que eu queria dizer, mas eu não tinha as palavras corretas, talvez, as palavras que eu deveria dizer. E cada vez que eu fui me aproximando da literatura, eu também fui me aproximando da história do meu povo, da minha família, de mim. E aí eu comecei a escrever isso. Escrever essas histórias que já moravam em mim, mas que eu não sabia expressar, eu não sabia falar delas. E foi isso que me inspirou. Acho que fez sentido para mim, agora nessa idade adulta, perto dos 30, falar e escrever sobre isso. Então, essas histórias da minha vida, que são histórias ancestrais, são as histórias que me inspiram a continuar escrevendo também. E você falou quando, né, que você lia muito quadrinhos, você lia gibis também, essas coisas. Você tem vontade de escrever para... Eu sei que você tem um conto para adolescentes, né? Mas literatura infantil, indígena, você já teve vontade de escrever sobre isso? Sim, esse é um segmento que eu tenho cada vez mais assim, me aproximado. Nesse momento que a gente está conversando, eu estou com um texto numa editora. Enviei um texto que fala sobre os urubus. Ninguém gosta de falar dos urubus, porque os urubus fedem, né? Mas, tipo, ai, que coisa horrível. Mas os urubus, na nossa cultura, na cultura macuxi, eles são os faxineiros da natureza. Você imagina, assim, um animal que morre, se os urubus não fossem lá comer, não fossem lá limpar, né? Nossa, ia ficar 3 meses, a gente ia ficar passando, nossa, que cheiro horrível, né? Mas os urubus, eles têm o seu papel e eles me ensinam muito que cada um tem o seu papel na natureza, né? A gente também. E então tem essa história do urubu no povo macuxi, e o urubu não ocupa esse lugar de, ele é um animal fétido, que é um animal podre, que a gente tem que ficar longe. Não, na nossa cultura, os urubus moram no céu, e foram eles que nos ensinaram todos os nossos cantos e as nossas danças, que a gente celebra até hoje. Então são danças ancestrais. E então isso tem um outro valor, né? Tem um outro sentido. E aí eu estou escrevendo, a gente escreveu, eu e minha mãe, a gente fez consultoria com a família, porque todo mundo, assim, pra gente é artista, né? Já conhece essas histórias que tem enredos mágicos, que tem personagens incríveis, que tem uma outra forma de ver o mundo. Então a gente consultou a família, assim, reuniu todo mundo e a gente escreveu essa história.
e mandou para uma editora. A gente está esperando o resultado dela e eu espero que chegue, porque é uma forma da gente mostrar um pouco da nossa cultura e uma forma também de convidar as pessoas a verem, né, outros animais, a floresta de um outro jeito. Eu sou o teu país? Quando você me chama de Índia, está dizendo que eu sou o teu país? Quando caminho pela rua e alguém grita esse apelido, espero em seguida uma continência, ansiando que esses novos convertidos, porque sim, se sou um país, também sou uma religião, passem a reverenciar os animais e os rios, a rezar, a caminhar, a cantar. Quando você me chama de Índia, está me dizendo que serei o teu país? A palavra de amor enlaça minhas mãos, envolve meus cabelos, enquanto contemplamos mais um pôr do sol em mais um dia atípico. Quando teus olhos brilham, eu sei que eu sou a tua pátria. Um país vencido, com fundação ignorada, língua ameaçada e território tutelado. Você canta a canção do amor, mas sou eu quem canto para recuperar o meu país. E eu acho que é importante também a gente ter contato com a nossa cultura, com as nossas histórias desde muito cedo, né? Que a gente agora já falo depois de véia, mas nós somos jovens. Você é jovem. Somos jovens, mas mesmo assim a gente passa correndo atrás, né, das nossas histórias. A gente passou por um processo de aculturação muito violento e dolorido, né? Então, parece que a gente está o tempo todo correndo atrás de resgatar a nossa identidade, a nossa ancestralidade. Então, você ter contato com isso desde sempre é muito importante, né? Então, estou esperando, aguardando essas suas histórias infantis. Eu acho que é importante, assim, necessário. E aí eu queria saber como é trazer a literatura, você como uma grande pesquisadora, como é trazer a literatura indígena para a academia, essa coisa mais dura, engessada, assim? Uma baita crise, uma coisa muito difícil, porque como eu cresci longe do meu povo, então eu era uma pessoa que me entendia apenas como brasileira, vivendo na região norte, onde eu fiz graduação. Eu fiz graduação na Universidade Federal de Rondônia e o mestrado também. E aí chegou um momento que eu precisava avançar, que era fazer o doutorado, e não tinha doutorado no meu estado. Então eu me mudei para Porto Alegre para fazer doutorado na PUC do Rio Grande do Sul. Então eu me via como essa pessoa brasileira fazendo pesquisa acadêmica, né, tipo cumprindo meu papel de pesquisadora. E foi no doutorado também que eu tive mais contato com os escritores, com os livros indígenas que me invocaram, assim, sabe, né, me chamaram para aquele lugar de: "Ei, qual é a sua identidade? Você só é brasileira mesmo? Que história é essa, né?" E quando eu cheguei nesse lugar, eu já estava na pesquisa, então já estava escrevendo uma tese, na terceira pessoa, falando assim: os povos indígenas, né? Como se eu não fizesse parte daquilo. E também cumprindo o requisito da academia que pede, assim, pessoalidade, neutralidade, racionalidade, que é uma metodologia ocidental. Então eu estava ali nesse conflito de, eu vou escrever sobre a literatura indígena na terceira pessoa como se eu não fizesse parte, mas poxa, eu me sinto parte disso. E aos poucos eu fui entendendo que eu precisava me colocar nesse lugar, abraçar essa identidade e assumir os riscos disso, que era inclusive de não ser aprovada no doutorado. Eu falei, não, eu vou me assumir como indígena, e se assumir como indígena no Brasil, Dani, não é fácil, porque nós somos uma população perseguida, nós sofremos muita discriminação, muito preconceito, muito racismo, super velado ainda, quase ninguém fala sobre isso. E eu estava num lugar de poder, a academia é um lugar de poder, a academia é um lugar em que as pessoas respeitam, branco, né? Branco, que as pessoas respeitam, e eu ali falando de literatura indígena, eu disse, não, então agora eu vou me colocar nesse lugar de eu sou uma pesquisadora, sou, com certeza, eu pesquiso e estudo muito, mas indígena. Isso quer dizer que eu vou me colocar nesse lugar de eu estou analisando obras de parentes, mas não são assim os outros, somos nós, né? E a minha orientadora foi muito querida. Um abraço, Maria Tereza. Maria Tereza, um abraço para você que está aí nos assistindo.
e ela disse, vamos fazer isso. E eu, então, defendi meu doutorado como uma pesquisadora indígena que estava tentando dizer para o Brasil a importância de pesquisadores, professores, tanto da universidade quanto da rede básica, estudarem essas obras, porque o contato com essas obras, o contato com literatura, de modo geral, transforma, né? Então, para mim, assim, quando um professor pega esse livro de literatura indígena e leva para a sala de aula, ele, de certa forma, né, está ali possibilitando que esses alunos também sejam transformados, né, sejam afetados por essa outra linguagem e por essas outras identidades. No Brasil são 305 povos, falantes de 274 línguas. Gente, literalmente a gente vive uma pluralidade, Grande. né, gigante. E linda. E as pessoas não sabem nem falar o nome dos povos, né? Não sabem nem, às vezes, como se direcionar para os indígenas, como se a gente fosse pessoas que estão lá no passado, que, de repente, assim, se eu estou com celular, ou se eu estou com roupa, se eu estou com livro, eu deixei de ser indígena. E aí, estar na academia foi muito importante para mim, porque eu pude, então, né, ocupar esse lugar de dizer, a gente é indígena, a gente está vivendo no tempo presente, a gente está na academia também, a gente quer fazer pesquisa e a gente quer que vocês conheçam a gente, e a minha forma de dizer isso foi por meio da literatura. Então, o que eu fiz muito no doutorado foi escrever muito artigo acadêmico, organizar livros, trazendo todos esses autores que já existem assim há 30 anos no Brasil, mas que são muito desconhecidos, como uma forma de curadoria também. E aí hoje eu faço isso também, né? Tipo, eu estou nas redes sociais, eu estou fazendo essa curadoria como uma forma também de... Já estive na academia, estou na academia, mas o que eu sinto hoje é que a gente precisa estar na cultura. Então, muito obrigada, gente, por esse convite, que é uma forma também de levar a literatura indígena para além desses espaços acadêmicos que eu sei que são um pouco restritos, né?